bom? Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Nós trataremos nessa aula do módulo 14 da segunda série do ensino médio, certo? O título da aula é Independência da América Espanhola. Sim, é uma continuação do assunto iniciado na aula anterior, tá bom? Na aula anterior, nós falamos do movimento de independência de forma generalizada e nessa aula nós falaremos especificamente das independências, como elas ocorreram e qual é o sentido dessa emancipação que se vê em toda a América Espanhola depois de 1815. A independência da América Espanhola, ela atravessaria praticamente todo o século XIX. Lembrando que a primeira é a do Haiti de 1804, né, mas o Haiti já era dominado pelos franceses. A primeira independência da região tem início ali em 1815, com o Peru, né, seguido pela Venezuela, pela região do Vice-Reino da Prata, Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim, e se concluirá apenas em 1898 com a independência cubana. Então, tudo isso faz parte do processo de emancipação política da América Espanhola. Eu queria dizer para vocês, como já foi dito em outras ocasiões, inclusive desde o final do primeiro ano do ensino médio, quando falamos da colonização espanhola na América, que a América Espanhola ela já era territorialmente dividida em áreas administrativas. Então, havia na América Espanhola 4 vice-reinos e 4 capitanias, certo? Então, são essas áreas que se tornarão independentes da dominação espanhola. Existiam ali os vice-reinos de Nova Espanha, Nova Granada, do Peru e do Prata. E existiam as capitanias gerais da Guatemala, da Venezuela, do Chile e de Cuba. A fragmentação territorial da América Espanhola, portanto, ela tem como uma das principais razões essa. Já era uma região politicamente, administrativamente dividida. Segunda, há uma diversidade geográfica na América Espanhola, tem regiões montanhosas, como os Andes, tem região de planície, como a Argentina, tem região istmica, como a América Central, insular, como as ilhas do Caribe, enfim, tem um litoral com portos importantíssimos, como é o caso, né, do Porto de Buenos Aires, enfim. Então, o processo em si dará origem a inúmeras nações. Inúmeras nações. Serão 17 nações no total. A diferença entre vice-reinos e capitanias é a hierarquia. O vice-rei ele é indicado pelo rei e o capitão, idem. Então, haverá ali apenas uma diferença nessa nomenclatura. O vice-reino é um território maior e a capitania é um território menor, mas ambos administrados por pessoas indicadas pelo rei de Portugal. Tá bom? Então, é apenas uma denominação diferente para essas regiões que eram responsáveis pela administração na América Espanhola. Eu coloquei para vocês, inclusive destaquei aqui, as 3 características que são fundamentais nesse sentido. Bom, quais características? Por exemplo, as guerras de independência marcam todo o processo de independência da América Espanhola, certo? E a fragmentação territorial será uma consequência dessas guerras de independência, tá bom? E, claro, né, quando essas independências se concluem, nós temos, né, uma implantação de um novo modelo político. A colônia precisava adotar um modelo político próprio e esse modelo político em toda a área da América Espanhola será o republicanismo, tá bom? Então, o modelo republicano, diferente do que aconteceu na América Portuguesa, né, chamada de Brasil, será a República, certo? Então, guerra de independência, fragmentação territorial e republicanismo são características do movimento de independência da América Espanhola. Já falei isso para vocês na última aula, certo? As guerras de independência, como já foi dito, tiveram o apoio da Marinha Britânica, ponto.
tiveram apoio da Marinha Britânica, porque a Inglaterra era a maior interessada na independência das colônias da América Espanhola, pois dessa forma poderia dominá-las economicamente. Então, essas nações que surgiram se tornaram dependentes do capitalismo industrial inglês. E a Marinha Britânica enfrentará os espanhóis, literalmente, para assegurar a independência. O território se fragmenta, né? E, como eu disse, são pequenas e frágeis nações dependentes do capitalismo industrial inglês. Falei isso na aula anterior, né? Essas regiões deixam de ter um pacto com a metrópole, mas passam a ter uma dependência com a potência econômica inglesa. Deixam de fornecer alimentos, matérias-primas e produtos tropicais e passam a exportar alimentos, matérias-primas e produtos tropicais. Ou seja, a estrutura econômica e social não muda. A América continua sendo exportadora de alimentos e matérias-primas e importadora de produtos industrializados. A estrutura fundiária é mantida, o escravismo é mantido em algumas áreas, lembrando que na América Espanhola o trabalho compulsório ele foi mais predominante do que a escravidão africana. Não há uma mudança, não há uma ruptura de fato, certo? Olha como era, né, a divisão da América Espanhola. Os 4 vice-reinos, como eu disse, as 4 capitanias compunham toda a área colonial. O vice-reino de Nova Espanha, ele dará origem ao México e aos países da América Central, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e El Salvador. Tá? Você deve estar sentindo falta da Guatemala, ela está aqui embaixo, porque a Guatemala era uma capitania. Então, tudo isso aqui compõe, né, o México e o norte da América Central como áreas independentes. Então, vejam vocês, apenas um vice-reino originou 6 nações. Um vice-reino e uma capitania, tudo bem. Originou 6 nações independentes, uma fragmentação territorial. O vice-reino de Nova Granada, a priori, ele dá origem a 2 nações, Equador e Colômbia. E é claro que a Venezuela é uma capitania, tá? Que a Venezuela é uma capitania que também conquista a independência. Lembrando que a fragmentação desses vice-reinos se deve a inúmeras nações, a inúmeras razões. Entre essas razões, nós podemos citar a própria rivalidade que existia entre os membros da elite. Eu tenho ali o poder político local. E esses poderosos locais, que ainda são chamados de criolhos, e com a independência passariam a ser chamados de caudilhos, eles tinham interesses particulares. Então, isso contribuiu para a fragmentação. Vale lembrar que a diferença econômica também contribui para a fragmentação, a diferença geográfica também contribui para a fragmentação. Tudo bem? Então, a fragmentação dos vice-reinos se deve, primeiramente, às divergências políticas dos membros da elite que passaram a ser os indivíduos que governavam cada uma dessas nações que surgiram. Mas há que ressaltar também diferenças econômicas, geográficas, étnicas, enfim. Beleza? O Panamá, queridos, ele se libertará da Colômbia, mas bastante tempo depois. A independência do Panamá é só em 1903, é um outro contexto da história. Foi durante a política imperialista dos Estados Unidos sobre a América Latina, tá bom? Mas é necessário, né, ressaltar também que parte da Colômbia depois se separaria com uma nova nação, o Panamá. Aí a gente chega, né, nas 17 nações que surgiram na América Espanhola. Mesma coisa vai acontecer com o Peru. O Peru era uma coisa só. O vice-reino do Peru, né, ele se manteve como, digamos, uma única região, mas um tempo depois, né, mais de uma década depois, parte do Peru, né, o chamado Alto Peru, ele se separará. Beleza? E ele vai se separar com o nome de Bolívia, que era uma forma de homenagear o Simão Bolívar, que foi um dos ícones de todo o movimento de libertação da América Espanhola. Certo? Bom, o vice-reino do Prata, ele se fragmenta em 3 nações: Argentina, Paraguai e Uruguai. Certo? Lembrando que o Uruguai, no meio dessa história, ele foi, durante um tempo, parte do território brasileiro. Dom João anexaria o Uruguai com o nome ainda de Banda Oriental, né, do Rio da Prata, ou província cisplatina, e durante o primeiro reinado, o Uruguai se separaria
conquistando a sua independência. Então, olha, ficou faltando citar Venezuela, Chile e Cuba, que são capitanias que também se separariam. Detalhe, os cubanos só em 1898. Se você somar todas essas nações que surgiram, você chega ao 17, né, ao número 17, portanto, 17 nações representam a consequência, né, da fragmentação da América Espanhola. E todos adotaram o republicanismo como modelo político. Tem uma exceção que merece aí destaque, mais pela curiosidade do que por qualquer outra coisa, que é o México. O libertador do México chamava-se Agustín Iturbide. Ele também, membro, né, dessa elite colonial mexicana, um crioulo, portanto, ele declara a independência, ele publica uma constituição, e sabe-se lá por quê, ele se autoproclama imperador do México, tá? O rei do México, Agustín I. E aí os republicanos reagem, certo? Eles vão depor o Iturbide, fuzilá-lo e implantar a república já em 23. Então, em meio, né, a todo esse republicanismo, nós temos ali uma monarquia efêmera, de 1822 a 23 no México, mas rapidamente derrubada pelos republicanos que mantiveram o modelo. Então, como eu já disse na aula anterior, o Brasil era uma monarquia cercada de repúblicas por todos os lados, né? A América inteira era republicana e o Brasil era a exceção. Lembrando que o republicanismo é uma consequência da República dos Estados Unidos e também da República Francesa a partir da Revolução de 1789, e o modelo republicano na França se implanta em 1792. Certo? Próximo slide. Beleza. O próximo slide ele trata especificamente dos libertadores da América, né? Dos caras que de fato lutaram para essa libertação. É claro que esses caras são tidos como heróis na América Espanhola, mas é legal entender quem são eles. São crioulos, são membros da elite econômica. Então, o objetivo não era melhorar a condição social dos marginalizados. O objetivo era romper com a Espanha para melhorar, né, a situação econômica que eles já tinham, para que eles pudessem tomar de uma vez por todas o poder político, que até então era exercido pelos chapetones. Simão Bolívar, San Martín são os dois principais nomes, mas poderíamos completar com Bernardo O'Higgins, Sucre, Francisco Santander. Aí esses caras representam os que lutaram, de fato, que comandaram os exércitos nas guerras contra a Espanha em busca da independência. Sempre que se fala desse período, esses dois nomes são os mais discutidos, até porque, embora quisessem a mesma coisa, pensavam diferente. Então é legal fazer essa comparação. O Simão Bolívar era republicano, como era de se esperar, né, por conta de toda a difusão do republicanismo a partir da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, e o San Martín era monarquista, né? O San Martín achava que a monarquia seria um ótimo modelo para a região emancipada da América. Embora os dois quisessem que o poder político fosse centralizado e que o território não se fragmentasse. Então, o Bolívar queria uma América espanhola independente, porém unificada, e o San Martín a mesma coisa. E trabalharam para isso, embora nenhum dos dois tenha conseguido, certo? Começo com o Bolívar. Tá? O Bolívar que se consagraria como um dos responsáveis pela independência, né? Tanto é que, como eu disse para vocês, a partir de 1833, parte do Peru se separa com o nome de Bolívar, né, de Bolívia por causa dele. A Bolívia é uma homenagem ao Bolívar, certo? Era republicano, começou as suas lutas em defesa da emancipação em Caracas, libertando ali o vice-reino de Nova Granada, que ele próprio denominou de Gran Colômbia, certo? Então, ele implementou a República da Gran Colômbia. O que é isso, Fabiano? Ele foi o idealizador de um território unificado. O Bolívar não queria a fragmentação do vice-reino de Nova Granada, pelo contrário, ele queria acrescentar a Venezuela, agora independente, a esse território, que ele denominou de Gran Colômbia. Por que ele manteve o nome de Gran Colômbia? Uma homenagem ao Colombo, óbvio, né? Então, a Gran Colômbia seria formada pela Venezuela, Colômbia e Equador. Lembrando que o Panamá ainda não existia, né? Então, toda aquela parte ali da América Central
né, o sul da América Central era território da Colômbia. E ele governaria como ditador essa região. Tá? O Bolívar foi um ditador durante alguns anos, beleza? Então, ele é o idealizador da Grande Colômbia, ou seja, a integração política e a manutenção da unidade territorial da Venezuela com a Colômbia e o Equador, beleza? Por isso que nós o classificamos como unitarista. Ele queria um território único. E centralista, o poder concentrado nas suas mãos, fazendo dele um ditador. Eu faço uso desse livro para ilustrar a aula, ó, Guia Politicamente Incorreto da América Latina, que fala num dos capítulos sobre o Bolívar. Eu quero ler com vocês, né, 3 trechinhos só para ilustrar essa minha aula, tudo bem? Permitam que eu faça a leitura, tá? Olha lá. Palavras do Bolívar, abre parênteses. Eu desejo, mais do que qualquer outro, ver formar-se na América a maior nação do mundo, menos por sua extensão e riquezas do que pela liberdade e glória. A maior nação no mundo, então ele era unitarista, ele não queria que a América Espanhola, ou pelo menos parte dela, se fragmentasse. Aliás, para ele, se a América Espanhola inteira se formasse numa única nação, ótimo. Sabe como se chama isso? Bolivarismo. E isso é um sentimento que perdura na Venezuela. O chamado bolivarianismo do Hugo Chávez, do Maduro, também foi uma ideia do Ernesto Guevara, né? Então, essa ideia de tentar integrar, né, as nações latino-americanas passou pela cabeça de todos eles. E tem algo em comum, o autoritarismo político. Tá? Ambos são vistos como ditatoriais. Então, vejam vocês uma outra coisa aqui, ó, que trata do Bolívar. Quando ajuda na independência da Bolívia e escreve a Constituição do país, sua veia autoritária se revela plenamente. Segundo o texto, o presidente deve governar por toda a sua vida e teria o direito de escolher o seu sucessor e o vice-presidente, que seria o primeiro-ministro. Eleições deveriam ser evitadas, pois, segundo ele, apenas produzem anarquia. Nem mesmo os conservadores europeus eram tão conservadores. Então, esses libertadores da América, embora tenham sido influenciados pelas ideias iluministas, são mais conservadores do que os próprios europeus. Olha o que ele está dizendo. Não tem que ter eleição, o presidente governa até morrer, ele escolhe o primeiro-ministro. Como é que se chama isso, gente? Ditadura. Então, o Bolívar governou de forma ditatorial. Foi diferente com o Hugo Chávez? Não. Ele era bolivarista, ou bolivarianista, como ele dizia. É diferente com o Maduro? Pelo menos não está sendo. Beleza? Todo governo autoritário não é bem-vindo, seja de qual for, certo? O poder emana do povo. Então, isso é uma das características da democracia. Tá, isso é uma outra discussão. O que Bolívar realmente almejava era erigir toda a América do Sul como uma única república federativa, tendo nele o seu próprio ditador. Então, ele quer libertar a América, tornando-a uma nação única e independente, mas ele é que vai governar do jeito que ele quiser. É bonito ele, né? Só que ele vai se dar mal. O Bolívar vai ser deposto e vai ser expulso da Venezuela pelo próprio povo que ele acreditava ser submisso ao seu poder, certo? O Gabriel Garcia Marques, né, um ícone da literatura latino-americana, ele escreveu um livro de suma importância sobre o Bolívar, chamado O General em Seu Labirinto, no qual ele relata, né, os últimos anos de vida do Bolívar, e tem um trecho do livro que merece atenção, quando ele cita a frase de um oficial inglês que teria dito o seguinte: as forças que restam ao Bolívar mal dariam para carregar o seu corpo à sepultura, que é para onde ele caminha. Então, toda essa autoridade conquistada no período da independência será derrubada por conta do governo ditatorial que ele próprio implementaria. Tudo bem até aí? Ótimo. Vou ler mais uma. Ao participar dos conflitos de independência, Bolívar
envolveu-se em uma sangrenta luta de classes. Não do lado de baixo, das classes menos favorecidas, mas na classe de cima. Seu maior medo era que negros, índios e mestiços tomassem o poder e instalassem um governo dos pardos, que eram os negros livres e mulatos. Bolívar se referia a isso como uma pardocracia. Em uma carta endereçada ao general Francisco de Paula Santander, ele escreveu assim, para finalizar: a igualdade natural não é o bastante para o povo, que quer uma igualdade absoluta, tanto no público como no doméstico, e depois irá querer a pardocracia, que é a inclinação natural e única, para exterminar depois a classe privilegiada. Olha o que ele está dizendo. O povo quer reagir ao poder que emana das classes superiores. Belo elitista era o Simão Bolívar. É importante para a história? Óbvio. É um dos caras que promoveu a independência da América Espanhola, mas não nos iludamos. Era um ditador, era extremamente autoritário e será derrubado pelo seu autoritarismo. Beleza? Temos um outro aqui a ser citado, que é o San Martín. José de San Martín, monarquista, também defensor da manutenção da unidade territorial, só que lá na região da Argentina, das Províncias Unidas do Prata, beleza? Ele queria que a região não se fragmentasse, então ele é unitarista. E ele queria o poder político centralizado, de preferência nele, é centralista. A região se fragmentou, ok? E a monarquia deixou de ser uma possibilidade. O Bolívar e o San Martín, eles traçaram rotas de emancipacionismo diferentes. Como eu disse para vocês, o Bolívar inicia a guerra em Caracas, na Venezuela, e segue no sentido norte-sul até o Peru. O San Martín inicia suas lutas em Buenos Aires e segue no sentido sul-norte até o Peru, certo? Então eles se auxiliaram, óbvio, nessas lutas emancipacionistas. Mas chegou um momento em que eles tiveram que se confrontar política e ideologicamente. Não é militarmente, ok? É um conflito de ideias. E esse conflito de ideias, no qual eles expuseram as suas propostas políticas, reuniam inúmeros outros indivíduos que lutavam pela emancipação da América Espanhola. Esse episódio é historicamente chamado de Entrevista de Guayaquil, realizado no Equador em 20 de julho de 1822, certo? E a discussão era: as nações independentes serão republicanas ou monarquistas? Né? Porque eles são os libertadores da América, eles são os responsáveis por essas ações. E o Bolívar tinha mais apoiadores que defendiam o republicanismo como modelo político. Então, olha que interessante, né? A entrevista de Guayaquil resolve essa questão diplomaticamente. O Bolívar apresenta a sua proposta, ele recebe um apoio generalizado dos demais e o San Martín reconhece que a sua proposta monarquista não teria a mínima chance de se implementar nessas regiões tornadas independentes. Sabe o que ele faz? Vai embora. Para onde? Para Paris, onde ele viveria até o fim da vida. Lembrando que quando a entrevista de Guayaquil aconteceu em 1822, a França já tinha voltado a ser uma monarquia absolutista, desde que o Napoleão foi preso. Então ele foi viver numa nação que tinha um modelo semelhante àquele que ele próprio defendia. Beleza? Por isso que o Bolívar, vitorioso, torna-se ditador. O poder concentra-se na figura dele. O modelo que ele defendia foi o modelo que ficou. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, nessa entrevista de Guayaquil, a República Bolivarista é o modelo que se implementa. Embora o Bolívar quisesse manter toda a região integrada, a própria Gran Colômbia, que ele governaria até 1830, também se fragmentaria, dando origem, como sabemos, à Venezuela, Colômbia e ao Equador. Beleza, meus queridos? Feita a leitura ilustrativa da aula, certo? Se porventura vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para esclarecê-las. Com um prazer imenso revê-los. Não, faremos agora os exercícios. Tá ficando maluco, Fabiano? Tô não, só para ver como é que você está.
tá? Vamos fazer exercício, então? Peço para que vocês abram as suas apostilas nos exercícios dessa aula, tá bom? Os quais se encontram na página 77. Beleza? Página 77. 77, coisa nenhuma. Eu fui uma adiante, me desculpe. Página 73. Aí sim. Exercícios do módulo 14, né? Na página 73. Beleza? Então vamos nessa. Peguem suas apostilas, que nós vamos em frente. Tá bom. Estabeleça as divergências políticas entre Bolívar e San Martín e a rota dos movimentos de cada um. Queridos, questão simplista, certo? O que é que você vai escrever aí? Você vai escrever que o Simão Bolívar era republicano e que o San Martín era monarquista. É isso que você vai escrever na primeira, tá bom? Só isso, tá? Então, ó, Bolívar, republicano. Lembrando que ele começa suas lutas, como eu já disse, em Caracas, certo? E o San Martín, ele era o quê? Diz para mim. Monarquista, beleza? Então, ó, San Martín, monarquista. E o San Martín começa as suas lutas ali, no vice-reino do Prata, em Buenos Aires, na Argentina. Essa é a resposta da 1. Só isso. Fechou? 2. Qual a estratégia de San Martín para a conquista do Peru? Vou dizer para vocês, ó. 1. Ataque conjunto por terra e mar, com o apoio militar de quem? Diz para mim. Com o apoio militar isso mesmo, Marinha Britânica. Lembra disso no módulo anterior? A Inglaterra apoiou militarmente os movimentos de independência na América Espanhola, certo? Então essa é a resposta da 2. Tudo bem? Um ataque conjunto por terra e mar é a resposta da segunda questão. Certinho, meus queridos? Beleza? Tá bom. Terceira, por que os indígenas não apoiaram os libertadores do Chile? Ora, porque os indígenas eram explorados na América Espanhola e eram marginalizados socialmente, tá? Pois eram explorados e marginalizados socialmente. Como é que eu vou apoiar um grupo que me explora, que me marginaliza? Então não haverá o apoio dos indígenas por essa razão, certo? Os indígenas não apoiaram os libertadores da América, pois sabiam que a situação não mudaria, eles continuariam sendo explorados, eles continuariam marginalizados socialmente. Beleza? Tranquilo até aí? Então, meus queridos, eu diria para vocês o seguinte: façam com calma os demais exercícios, leiam com atenção e, se porventura dúvidas surgirem, as esclareçam, por gentileza. Certo? Beleza? Tranquilo? Tá bom. Gente,
foi um prazer imenso encontrá-los mais uma vez para mais um módulo. Desejo que todos tenham um ótimo dia, desejo que todos tenham um ótimo final de semana, tá bom?